Recortes em Provérbios, capítulo 24, 31 de maio de 2024. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando esta série de recortes em Provérbios com o objetivo de destacar algumas passagens de cada capítulo de Provérbios de forma intencional para chamar a atenção de alguns pontos para ter uma vida mais próspera em todas as áreas. A versão da Bíblia usada é a NVI, que é a nova versão internacional, e eu te convido a assistir às outras séries já gravadas aqui do canal sobre Provérbios. Nós estamos em maio, estamos gravando pela quinta vez os textos de Provérbios. Em janeiro, nós gravamos uma série chamada Provérbios, janeiro de 2024, que tem 60 aulas de Provérbios, em ordem, desde o capítulo 1 até o capítulo 31. Em fevereiro, nós gravamos 31 vídeos, cada vídeo falando de um capítulo de Provérbios, trazendo uma lição para a vida. Em março, nós gravamos uma série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios. Nesta série, nós estudamos capítulo por capítulo todos os assuntos que cada capítulo de Provérbios aborda. Quem quer ter um estudo que é breve e que apresenta todos os assuntos que cada capítulo de Provérbios trata, pode acessar esta série. Em abril, nós fizemos a série Leituras em Provérbios, falando com o objetivo de aumentar o relacionamento com Deus e o desenvolvimento pessoal. Nesta série de abril, que se chama Leituras em Provérbios, os vídeos, tem alguns vídeos que têm duração de 1h30, 1h40, justamente porque nós fizemos a leitura aberta, comentando lições a respeito do crescimento no relacionamento com Deus e no desenvolvimento pessoal. E agora, em maio, nós estamos gravando esta série chamada Recortes em Provérbios e vamos hoje para os recortes do capítulo 24. Nos recortes do capítulo 24, nós vemos que o primeiro recorte fala a respeito da inveja. O versículo 1, 2 e depois o 19 e o 20 falam sobre esse assunto. O 1 e o 2 dizem: não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles. 2. Pois a destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Versículo 19. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios. 20. Pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Muitas pessoas pensam que a inveja é inofensiva, mas todo invejoso fala mal a respeito do invejado, todo invejoso busca o mal do invejado, desejando que ele tropece, que ele caia. Todo invejoso perde grande parte da sua vida, prestando atenção, buscando o momento da ruína e da queda do próximo. Só que o invejoso não presta atenção que quando ele gasta o tempo dele prestando atenção na vida da outra pessoa, ele está deixando que a sua vida se perca. E ele está perdendo tempo falando, espalhando mentiras, difamando, caluniando, querendo derrubar o próximo, mas quando ele faz isso, ele está jogando a sua vida fora, ele está mostrando que ele é uma pessoa destrutiva, porque as pessoas que, para quem o invejoso fala mal a respeito do invejado, percebem que o invejoso está ali alimentando o mal. Além disso, o invejoso, ele faz vítimas, porque aquele que é desavisado entra na mesma onda do invejoso e começa a ter inveja também daquela outra pessoa. Às vezes a pessoa nem estava prestando atenção na vida do invejado, mas quando o invejoso fala a respeito daquela pessoa que é invejada, aquele que nem pensava nisso começa também a ter inveja. Então, o invejoso, ele influencia pessoas inocentes para que comecem a ver a vida na perspectiva dele.
Às vezes a pessoa nem estava calma e tranquila e de repente a pessoa é capturada por aquele mesmo sentimento. Nunca se deixe capturar pelo sentimento de um invejoso. Se alguém procura você e fala: "Olha lá, o fulano está prosperando", diga para a pessoa que ela também procure uma forma de prosperar. Diga: "E você, por que não está fazendo alguma coisa para que você também possa prosperar?" Nunca aceite isso. E também o invejoso, ele pode até matar uma pessoa. Nós vemos a história de Caim e Abel. Abel ofereceu o sacrifício perfeito para Deus, porque ofereceu das primícias, e Deus recebeu e se agradou. Caim trabalhava com o produto do campo, mas a questão não estava no fato dele oferecer produto do campo, mas o fato de colher qualquer coisa e apresentar para Deus como se Deus fosse qualquer pessoa. Então, nesse momento, Deus não recebeu e Deus disse para ele: "Por que está o seu coração mau? Por que está carregado de tristeza, de inveja? Se tu fizeres o bem, tu não serás aceito?" Quando você lê o texto de Gênesis, capítulo 4, você vê Deus falando com Caim, dando a ele a instrução. E essa é a instrução para o invejoso. Por que você carrega a inveja do próximo? Por que invejar aquilo que ele comprou, aquilo que ele tem, aquilo que ele é, se Deus fez você à imagem e semelhança dele e você também pode prosperar, você também pode alcançar, você também tem condições de receber vitórias se você fizer o bem. Só que Caim não deu importância para esse conselho. Ele colocou a inveja no coração e falou: "Eu quero matar ele." E foi e matou Abel. Por que o invejoso mata o próximo? Muitas vezes ele mata o próximo porque ele não quer fazer a parte dele. A inveja tem uma conexão, uma relação com a preguiça. Muitas vezes, o invejoso é aquele que é preguiçoso, ele não quer se dar ao trabalho de fazer aquilo que deveria fazer para prosperar. Então, ao invés dele, se a pessoa tem apenas a inveja, ela pode arregaçar as mangas, trabalhar e conquistar. Mas se o invejoso está junto com a preguiça, ele fala: "Eu não quero que ele tenha para que ele não me denuncie, para que ele não revele a minha incompetência. E eu também não quero trabalhar. Então, eu tenho que matar ele para eliminar aquele que faz, para que não tenha ninguém que faça, para que seja visível a minha incompetência, a minha preguiça, o meu o meu despreparo, a minha falta de vontade de me qualificar. Eu não quero que tenha alguém que esteja fazendo." Então, existe uma conexão da inveja com a preguiça. Né? Caim talvez tenha matado Abel porque ele pensou: Deus falou para mim que se eu fizer certo, eu vou ser aceito. Mas a questão é que o Abel sempre vai estar fazendo o melhor e eu vou ter que fazer cada vez mais o melhor. É melhor matar o Abel, porque daí eu elimino o parâmetro, o padrão daquele que fica do meu lado o tempo todo aumentando o nível. Então, se você está em um ambiente em que você não quer prosperar muito, mude para um outro ambiente onde as pessoas fazem menos. E então você poderá se adaptar, aproveitando a questão da inveja com a questão dos ambientes. Se você quer prosperar no ambiente das pessoas que prosperam, as pessoas que prosperam estão sempre desenvolvendo novas habilidades, praticando novos esportes, vendo cada vez mais como cuidar da sua alimentação. Elas procuram orar mais, elas participam de mais propósitos de oração. Elas vão orar mais de madrugada, elas vão ler mais a palavra. Se você não quer andar com eles, não quer acompanhá-los, para que você não fique carregado de inveja, dizendo, porque você vai ver o que eles estão fazendo. E talvez você vai sentir: eu não consigo fazer o mesmo.
Então você pode mudar o ambiente. Vá para um ambiente onde as pessoas não fazem tanto. Mas nesses ambientes onde as pessoas não fazem tanto, os resultados serão diferentes. O resultado guarda a relação com aquilo que as pessoas fazem. Então, se você quer mais, se você quer andar com os que fazem mais, com os que alcançam mais, nesses ambientes, você tem que estar predisposto a fazer mais, a correr mais, a caminhar mais, a cuidar mais da sua alimentação, a estudar mais, a ler mais, a orar mais, a jejuar mais. Então, não tenha inveja e cuide do ambiente que você está. Se não está adaptado ao que você quer nesse momento, mude o ambiente. Você pode mudar o ambiente para frequências mais altas, que vão requerer mais de você, ou para frequências mais baixas. Mas você não precisa matar aquela outra pessoa e ficar naquele ambiente, como Caim fez com Abel. Ele não queria acompanhar a frequência de Abel. Então ele falou: vou eliminá-lo da minha vida, para que não exista alguém num padrão mais alto, para que sirva como um modelo que eu não quero seguir. Ele não precisava fazer isso, bastava ele largar o terreno em que ele morava com Abel, ir para outro terreno e construir a sua vida de maneira mais modesta, com parâmetros menores, com parâmetros com menos intensidade, com menos exigência. Mas ele preferiu matar Abel. O segundo recorte fala sobre o valor da sabedoria. Nós temos vários versículos falando sobre o valor da sabedoria. Provérbios é um livro que todo ele fala sobre sabedoria, e logo no capítulo 1, nos primeiros versículos, nós lemos que o objetivo da elaboração do texto de Provérbios é trazer sabedoria para o jovem, para o inexperiente e para trazer mais sabedoria para aqueles que são sábios. Então, o segundo recorte fala assim no versículo 3, sobre o valor da sabedoria. 3. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Então, aquele que tem sabedoria constrói a casa em todos os sentidos. Na engenharia, na elaboração do projeto, do desenho que vai ser construída a casa. Como a sabedoria se constrói a casa, também nos dá entendimento de como se constrói a família. O pai presta atenção nos compromissos que ele tem como marido da sua esposa e como pai dos seus filhos. A mãe também sabe qual é o seu papel como esposa e como mãe, qual o papel que ela tem dentro daquela casa. Construir a casa não fala só sobre o aspecto físico da casa, mas fala também sobre o lar, fala também sobre como você constrói a família. É necessário ter sabedoria e o texto de Provérbios 31 traz recomendações sobre uma mulher virtuosa. E todo o texto de Provérbios traz recomendações a respeito de como devem ser as pessoas, como o homem deve ser, fugindo do adultério, da prostituição, da fornicação. Nós vemos isso nos capítulos 5, no capítulo 6, na parte final de Provérbios, e no capítulo 7, que fala sobre um jovem que se envolveu com uma mulher casada e que ele estava cometendo uma grande tolice, caindo no laço como uma ave cai numa armadilha, numa cilada que leva à morte. Então, a sabedoria, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. O discernimento é a capacidade de fazer diferença entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Então, aquele que age com discernimento e escolhe sempre fazer o certo e o caminho do bem, ele consolida, ou seja, ele confirma. Todos os dias a sua casa precisa ser confirmada. Todos os dias, lá em Provérbios 9, nós vemos que a sabedoria está no alto das montanhas, chamando a todos, dizendo: venham para cá, para comer da minha bebida, para comer da minha comida e beber do meu vinho. Porque eu já preparei uma mesa, já fiz o sacrifício dos animais e estou esperando os meus visitantes, para que comam a minha comida e bebam do meu vinho.
E depois, um pouquinho mais adiante, no capítulo 9, está escrito assim, que a, a mulher que é tola, a provocação, a tentação, ela também está no alto da montanha. E ela também está chamando, e ela está dizendo: venham para cá, inexperientes, venham para cá, porque o que eu tenho para oferecer para vocês é bom. Então, quando nós lemos o capítulo 9, nós vemos que existem dois convites, duas propostas. A sabedoria está no alto das montanhas, nas praças, nas ruas, em todos os lugares chamando, e a tolice também está fazendo isso. Todos os dias nós somos convidados a nos desviar dos nossos caminhos. E quando você é cristão e quando você está fazendo a coisa certa, sempre existem aqueles amigos e aquelas amigas, entre aspas, que estão descontentes, que estão carregados de inveja do seu sucesso e que vêm até você e dizem: mas o que nós fazemos é muito bom. E eles contam mentiras. Dizem que participar das festas deles, que ficar com várias pessoas, que se envolver com promiscuidade é algo indescritível, muito bom, uma experiência que você precisa viver para que você não seja careta, para que você não perca o tempo da sua vida, para que você não sabe o que você está perdendo. Mas essas pessoas falam das suas mentiras, carregadas de sorriso, mas quando elas chegam nas suas casas e elas não têm uma família, e elas não têm em quem se apoiar, elas sentem a tristeza delas. Mas elas precisam viver uma mentira. Então os seus lábios são mentirosos e eles dizem que você está perdendo muitas experiências na sua vida. Não se deixe levar por essas mentiras. Outro dia, um jovem estava na faculdade dizendo que tinha participado de uma festa e que aquela festa tinha sido muito, muito boa. Depois, conversando com o amigo que estava ao seu lado, confessou: a festa só tinha 3 pessoas. A festa estava horrível. As pessoas que estavam lá, as poucas que foram, estavam se embriagando, bebendo, e ele ficou ali sentindo vazio e tristeza. Então aquele amigo disse: mas por que você está falando para todo mundo que foi ótimo? Porque ele disse: eu não vou contar tristeza, vou dizer que estou numa boa, vou dizer que estou vivendo uma vida muito, muito legal. Então nós vemos que aquele jovem estava mentindo para outras pessoas. Eles mentem, colocam um sorriso nos lábios até que o sábio, até que o inexperiente tropece e caia. E no momento em que tropeça e cai, eles dizem: bem-vindo à nossa nova vida. Existe uma história que é muito contada de que uma pessoa recebeu um convite e ela iria passar um dia no inferno e um dia no céu, e depois ela poderia escolher para onde ela iria. E ela foi e passou um dia no inferno. E naquele dia todos estavam com um tapete vermelho, com roupas muito bonitas, com carros muito luxuosos, com comida farta, e todas as pessoas estavam sorridentes dentro daquele lugar. No dia seguinte, ela foi ao céu e ela viu as ruas de ouro, e ela viu os anjos cantando, e ela viu o céu brilhante, e ela viu a luz do Senhor, e ela viu todos louvando ao Senhor, e chegou o dia da escolha. E ela disse: o céu é calmo, tranquilo, mas o inferno tem muito mais a oferecer. Então ela disse: eu quero ir para o inferno. E quando ela entrou no inferno, ela viu o fogo, ela viu a miséria, ela viu a destruição, e ela disse: mas não foi isso que me disseram, não foi isso que me mostraram.
a respeito do inferno. Então, o diabo disse: ontem nós estávamos recrutando, mas hoje você faz parte do time. Não se deixe levar por ilusões das pessoas que estão no mundo, dizendo que o casamento é quadrado, dizendo que é uma bobagem você querer ter os seus filhos. Talvez você não queira gerar um filho, mas você pode adotar uma criança para assumir a maternidade e cuidar de alguém. Porque muitas mulheres nos dias atuais pensam: eu não quero ter um filho, porque o mundo está cruel, mas você pode exercer a maternidade adotando uma pessoa que já está no mundo, para dar àquela pessoa a oportunidade para que você exerça também a sua maternidade. Talvez você seja uma pessoa estéril e pense: eu não posso ter filhos, mas você pode também adotar uma criança para exercer a paternidade, para exercer a maternidade. Talvez você seja uma pessoa que passou por uma decepção no casamento, ainda assim, a lei atualmente permite que homens, mulheres, cumprindo certos requisitos, mostrando que têm idoneidade, possam ter uma criança para que possam cuidar. Você ainda pode gerar valor. Tem muitas pessoas que escolhem: vou ficar com os animais. Pessoas que estão vivendo sozinhas com bichos, porque estão com medo de lidar com seres humanos. Mas você pode, tendo uma instrução forte e uma compreensão, um relacionamento com Deus, ainda realizar a diferença. Talvez você não queira adotar alguém, mas você pode entrar em um programa de projeto dentro de uma igreja, dentro de uma ONG, dentro de um projeto social, para que você faça um trabalho voluntário de conscientização de pessoas que estão em drogas ou que estão em situações ruins. Quando nós lemos o versículo 3, com sabedoria se constrói a casa, vamos ter uma visão um pouco maior de casa. A cidade em que nós moramos é a nossa casa. Se nós nos preocupamos com os nossos vizinhos, com a nossa comunidade, com o lugar onde nós estamos colaborando para termos uma sociedade melhor. Então, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Quando você faz diferenciação entre o bem e o mal, você não deixa uma pessoa mentir, dizer: não, o casamento é quadrado. O casamento é o lugar criado por Deus, para que um homem tenha a confiança de uma mulher, para que essa mulher tenha o amparo e a confiança de um homem, para que eles possam se ajudar mutuamente nessa vida e possam realizar grandes projetos. Quando você entende o casamento assim, quando você tem esse discernimento, e a pessoa que vive pulando de galho em galho, ela um dia vai passar a sua beleza, a sua juventude, a sua mocidade. E ela vai ter o seu valor diminuído, porque passou de mão em mão, porque viveu uma vida sem construir nenhuma relação e afetou as suas próprias emoções. Porque a pessoa que vai se envolvendo com muitas pessoas vai se ferindo, se machucando e criando em si mesma o hábito de não estar com alguém. Você perde a capacidade de resiliência, de resistência, de tratar os problemas, de entender a pessoa, de ter o crescimento. E isso faz parte do processo de construção de uma casa. Quando você constrói uma casa, existem contratempos. Um dia ficou chuvoso e você não conseguiu colocar as estacas, você não conseguiu colocar a areia que você precisava colocar, então você precisa esperar e passar por cima daquele desafio, mas depois no outro dia você vence a questão do clima e consegue avançar. E é isso que torna a construção de uma casa possível. Assim como também o seu relacionamento, o seu casamento se torna possível quando você está ali trabalhando nessa construção. E essa construção exige o trabalho das mãos de ambos, tanto do marido quanto da esposa, na educação dos filhos. Tudo precisa ser conversado, dividido, compartilhado na gestão dos recursos, na gestão do dinheiro, na gestão das emoções. O discernimento
que consiste em diferenciar o bem do mal todos os dias. Quando você sai da sua casa e você recebe convites e propostas dos falsos amigos, que lá dentro carregam inveja daquilo que você está vencendo e querem destruí-lo, querem destruí-la, e por essa razão falam, batendo nas costas sorridentes, que você é quadrado, ultrapassado, querendo ridicularizar e diminuir aquilo que você está fazendo de certo. Não troque o certo pelo duvidoso. Versículo 4: pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Aqui ele está falando cômodos. Cômodos são peças de uma casa, podem ser os quartos, podem ser os espaços de uma casa, mas o nosso coração também tem cômodos. Não deixe que no seu coração entrem coisas que não prestam. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Pelo conhecimento, você coloca coisas boas na sua casa, no aspecto físico. Pelo conhecimento, você coloca bons pensamentos, boas ideias, boas informações na sua mente, no seu coração, nos seus sentimentos. Provérbios capítulo 4, versículo 23 fala assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração da mágoa, da raiva, do ódio. Não deixe a vingança entrar no seu coração. Se alguém fez um mal a você, diga imediatamente: essa pessoa não vai mais andar comigo. Eu já perdoo ela agora, imediatamente. Guarde o seu coração como se fosse um bebê recém-nascido. Deixe ele sempre lavado, para que você tenha sempre paz, porque a sua paz ela tem um valor que não pode ser calculado em dinheiro. Ela é um bem extremamente valioso. Com a paz, você vai muito longe, você vai ter bons relacionamentos com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família, com os seus filhos. Você não vai querer descontar raiva, mágoa nos outros. Muitas vezes nós guardamos a mágoa, a raiva e depois quem são as pessoas que sofrem? São as pessoas mais próximas a nós. É o marido que sofre, porque a esposa desconta nele. É a esposa que sofre, porque o marido desconta nela. São os filhos que sofrem, porque o pai diz: eu não quero falar com você. Mas na verdade não quer falar com o filho porque guardou alguma mágoa, raiva, alguma coisa aconteceu de ruim no trabalho, alguma coisa aconteceu e a mãe fala: eu não quero falar com você hoje. Guarde o seu coração. Tenha conhecimento, busque inteligência emocional, cuide das suas emoções. Entenda que você é uma pessoa valiosa e preciosa para as pessoas que estão à sua volta. Guarde os cômodos do seu coração, encha do que é precioso e agradável. Se você não sabe como lidar, diga imediatamente: Deus, tira do meu coração essa mágoa, essa raiva, tira do meu coração esse xingamento, essa palavra que o meu superior hoje me falou, que o meu colega hoje me disse. Não deixa isso florescer no meu coração. Diga para você, no seu pensamento, imediatamente: isso não pode ficar comigo, porque eu tenho um compromisso na minha casa de estar bem para a minha família. Versículo 5: o homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. De fato, quando você tem sabedoria, quando você tem conhecimento, você é uma pessoa poderosa. Quem pode derrubar você se você tem poder de eliminar o que não presta? Quem pode derrotar você se você é forte? Versículo 6: quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Veja que esse versículo 6 ele pode servir para pessoas que de fato estão em guerra, mas a vida é uma guerra. Todos os dias você sofre ataques. De um lado, querendo arrancar você do seu caminho certo. Nessa guerra, você precisa de orientação. E quando você tem muitos conselheiros, você obtém a vitória. Procure andar com pessoas experientes em várias áreas. Procure ter amigos que conhecem sobre finanças para que possam te aconselhar em relação a finanças. Amigos que sabem
organizar e criar eventos e festas para que você possa ter conselheiros em como fazer uma boa festa para a sua família, para os seus filhos, para a sua casa. Tem amigos que conhecem a palavra, com quem você possa conversar a respeito dos estudos da palavra. Tem amigos que gostam de orar, para que você participe de grupos de oração, para que você consiga aumentar o seu relacionamento com Deus cada vez mais. Tenha amigos que sabem, têm informações sobre roupas, sobre como se vestir, como se portar, para que quando você tiver uma dúvida sobre qual a melhor roupa a se vestir, que você tenha aquelas pessoas com quem você possa se aconselhar. Pessoas que sabem de alimentação, de nutrição, pessoas que sabem preparar bons quitutes para que você possa fazer as coisas na sua casa. Compartilhe com pessoas. Em Provérbios, capítulo 18, no versículo 1, fala assim: busca o seu próprio interesse, aquele que se isola. Ele não tem interesse na verdadeira sabedoria. E esse versículo está dizendo assim, que aquela pessoa que anda sozinha, ela é uma pessoa que é tola, é uma pessoa que é egoísta, é uma pessoa que só quer que a sua vontade seja satisfeita. Mas a pessoa que é sábia é uma pessoa que entende que nós precisamos de relacionamentos e que é muito importante abrirmos as nossas relações com pessoas inteligentes e sábias, porque isso amplia os nossos horizontes, nos dá mais entendimento da vida, porque aquilo que eu não vi, aquilo que eu não enxerguei, aquela pessoa que está do meu lado pode dizer: você já viu isso? E pode abrir os nossos olhos para coisas que nós ainda não vimos. Pode nos trazer um mundo em que nós caminhamos mais e obtemos mais vitória. Então, quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Ter bons relacionamentos, ter muitos conselheiros, muitas pessoas que podem ser amigas, que podem nos aconselhar é um caminho para ter vitória na sua caminhada nessa terra. Versículo 7: a sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. De fato, quem tem sabedoria sabe o que dizer em cada situação. Mas veja que o sábio, ele busca a sabedoria. O insensato, como aquele que se isola, que não quer falar com ninguém, ele não quer saber do que as outras pessoas têm a dizer. O insensato muitas vezes é aquele que fala: ah, esse cara, essa mulher aí quer falar demais, quer aparecer. E ele não está preocupado em aprender aquilo que um homem e uma mulher podem ter para ensinar, para mostrar, porque ele não quer saber, ele só quer saber que as suas vontades, os seus desejos sejam uma ordem e sejam atendidos. Nós estamos vivendo numa era digital em que muitas crianças estão impacientes. Você que é pai, você que é mãe, você que tem o seu filho, precisa dizer para ele que estude, que busque ler um livro. É muito importante se dedicar à leitura de livros, leituras de 20 a 25 minutos diárias, porque esse trabalho, essa tarefa de abrir o livro e ler, vamos ler aqui com calma, 20 e 25 minutos. É o que dá um tempo para que o cérebro pense. Eu tenho que ler palavra por palavra, raciocinar, pensar, imaginar esse texto e esse esforço faz com que o tempo seja, que a pessoa entenda o tempo de uma forma mais sábia do que aquele que pega um telefone celular e fala: como é que eu resolvo isso? E fala: eu quero que responda aqui imediatamente o que eu devo fazer. Muitas crianças estão com a sua ansiedade elevada, estão buscando, tomando remédios para ansiedade, tratamentos psiquiátricos, porque elas não estão sendo estimuladas em jogar bola, em brincar, em ler livros, em passear em um parque, em vamos fazer coisas que estão ligadas com a natureza. Então, se você tem deixado
os seus filhos apenas com jogos nos telefones celulares, saiba que isso vai fazer com que ele não tenha paciência, que ele não queira buscar. Tem crianças que não querem relacionamento social com outras crianças. Nós falamos de Provérbios 18, que o tolo é aquele que não quer ouvir ninguém, ele só quer que a vontade dele seja satisfeita. Eu quero isso agora, me dá o que eu quero. Então é importante estimular os filhos para que se socializem com pessoas que vão conversar a respeito de assuntos que vão exigir esforço mental, que vão exigir tempo de pesquisa, dedicação, para que eles tenham uma percepção mais correta do tempo, que muitas coisas não acontecem no tempo que nós queremos. O próprio Deus fala em Eclesiastes 3, todo propósito debaixo do céu tem um tempo determinado. Há tempo para cada coisa. Versículo 14: saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma, se você a encontrar. Certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Então, se você tem sabedoria, se você encontrar a sabedoria, você vai criar seus planos, os seus projetos com base nela. E o seu futuro vai acontecer como você programa, como você espera, porque aquele que constrói os seus planos com sabedoria vai fazendo as coisas no passo a passo de maneira correta, cria uma esperança, que é aquilo que ainda você não viu, mas você espera conseguir, e você vai realizar essa esperança. O terceiro recorte fala sobre quem pensa em fazer as coisas do mal, sobre pessoas que pensam no mal. Vamos ler os versículos 8 e 9. O 8. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. Não seja aquela pessoa que começa intrigas. Você começa falando mal de alguém, hoje você fala mal de um, amanhã de outro, você cria contendas, logo vão identificá-lo como esse daí é o encrenqueiro. Ninguém gosta de estar perto de pessoas que criam encrenca, de pessoas que criam confusão. Você não vai conseguir se estabilizar no seu emprego. Você vai ser o primeiro a ser colocado para fora. Pesquisas mostram que, atualmente, não basta ser muito competente. As pessoas que são muito competentes, mas que criam intrigas, têm mau humor, elas são demitidas. As empresas preferem trabalhar com pessoas que se esforçam para fazer o trabalho, mas que têm capacidade de trabalhar em equipe, que têm capacidade de harmonizar o ambiente, de trazer paz, sossego, amizade, relacionamento, disposição em ouvir o próximo, paciência para debater ideias, capacidade de resiliência, de resistir ao tempo, desenvolvendo, construindo planos. Agora, aquele que maquina o mal, ele vai ser conhecido. É o criador de intrigas. E o versículo 9: a intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. Não seja aquela pessoa que sempre quer tirar sarro, diminuindo o próximo. Esse é o zombador. As pessoas hoje podem tolerar essa brincadeira, mas com o passar do tempo, você pode criar no coração das pessoas mágoa, ressentimento. E você gostaria que fizessem essas brincadeiras com você? Pense que o segundo mandamento é: ama o teu próximo como a você mesmo. Você gostaria de o tempo todo estar sendo zombado, ridicularizado, diminuído, com as pessoas procurando alguma coisa na sua aparência física, na sua condição, para poder ridicularizá-lo? Não faça isso com as pessoas. A intriga do insensato é pecado, é aquele que cria intrigas. O que é pecado? É aquilo que é errado. É aquilo que leva para o caminho do mal. Então, quando você cria uma intriga, a intriga é pecado porque a intriga carrega discussão, divisão, separação, humilhação, porque aquele que cria intriga, muitas vezes cria intriga dizendo: o trabalho dele não ficou bom, isso que você fez não ficou como deveria, ao invés de apontar o que deveria ser feito para fazer a correção.
Se você precisa corrigir o trabalho de alguém, não diga, isso aqui está errado, não humilhe a pessoa. Diga, você fez dessa forma, mas o padrão adequado seria este. Veja, nós temos aqui alguns critérios para que esse trabalho saia de maneira perfeita. Diga quais são os critérios. Mostre para a pessoa como ela pode melhorar aquilo. Não humilhe, não xingue, não crie intrigas, porque esse caminho é o caminho errado que não vai trazer nada de benefício para ninguém. Quarto recorte fala sobre desenvolva a sua força. O versículo 10 fala: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Nós passamos por desafios. Muitas vezes nós, usando aqui um exemplo de corrida, muitas vezes você consegue correr 1 quilômetro e alguém te desafia, fala, vamos correr 1,5 km, e você fala, eu não consigo correr esse meio. É muito pouco, mas eu não consigo. Mas é necessário que você faça um esforço. Nem que você comece caminhando aquele 0,5 km, depois você corra os 100 metros, depois 150, depois 200, até que você consiga completar aqueles 500 metros a mais, fazendo todo o trajeto correndo. Mas se você vacila no dia da dificuldade, se você fala, eu não consigo, eu não posso, eu não sei como, eu sou fraco, eu não consigo passar por esse desafio. Então, você está limitando a sua própria força. Você mesmo está dizendo que eu não consigo. E você vai ficar estagnado, você vai ficar paralisado, você vai deixar de passar de etapa em razão da sua decisão de dizer: eu não consigo. Não vacile. O versículo 10, quando fala desenvolva sua força, está falando: nós temos um compromisso de todos os dias nos ser 1% melhor. Todos os dias, em todas as áreas. Ore um pouco mais, ore, pense no que você está orando, dê a sua palavra com mais atenção para que você possa desfrutar mais da palavra que você está aprendendo. Faça tudo o que você estiver fazendo de forma que você desenvolva a sua força. Nem sempre você vai conseguir desenvolver a sua força em todas as áreas ao mesmo tempo. Tire etapas na sua vida. Durante a semana você trabalha, tem um final de semana que você descansa, então tire, por exemplo, 3 meses. Eu vou focar em orar mais. Agora, os outros 3 meses, eu vou ler mais a palavra. Agora, nos outros 3 meses, eu vou ver mais como cuidar da minha alimentação. E com o passar do tempo, você gastou 3 meses aperfeiçoando a sua força na alimentação. Depois, 3 meses na oração. 3 meses no jejum. 3 meses fortalecendo o seu relacionamento, aprendendo coisas, aprendendo como melhorar o seu relacionamento. Fazendo etapas em que você vai escolhendo cada parte da sua vida para melhorar, depois que você passou pelo processo de 3 meses fazendo aquilo ali, você, dali a 1 ano, 2 anos, você já está uma pessoa melhor. Você não vai esquecer aquilo que você aprendeu nos 3 meses que você separou para aprofundar na oração, para aprofundar na alimentação, para aprofundar no exercício físico, para aprofundar em conhecer a, o seu cônjuge, em saber qual a questão que afeta o seu marido, a sua esposa. Se você, por exemplo, separa 3 meses para tratar o seu casamento, falando com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, o que incomoda você em mim, o como nós podemos melhorar o nosso relacionamento, aquele tempo que você gastou desenvolvendo essa força, vai ficar na memória de vocês. Depois que vocês se separaram naqueles 3 meses fazendo isso, certamente que aquilo que foi aprendido fica com vocês. Então nem sempre dá para você fazer, porque imagine, 1% melhor em tudo que você faz todo dia 1%. Nem sempre vai dar para você trabalhar todas as áreas ao mesmo tempo. Mas tem esse desafio. Não, agora vamos
dedicar um tempo para entrarmos numa academia, cuidarmos da nossa alimentação e vamos focar nisso, vendo como, o que comer, o que tirar para termos boa saúde. Depois de passar essa etapa, não, agora vamos gastar um tempo nos preocupando com isso. E assim você vai trabalhando várias áreas da sua vida, vendo aquilo que tem mais urgência, que está mais, que precisa mais da sua atenção nesse momento. Mas não vacile no dia da dificuldade, não diga, tem pessoas que estou com um problema no casamento, ou estou com um problema no meu trabalho. E daí tem aquelas áreas que elas já estão boas, que ela já está fazendo, e ela continua fazendo as mesmas coisas. Se você continua levando o que está bem, bem, e ignora o que precisa ser tratado, você está indo levando a sua própria ruína naquilo que precisa ser tratado. Deixe um pouco aquilo que já está indo bem, que você já sabe como funciona, faça de maneira mais rápida aquilo e comece a focar a atenção naquilo que precisa da sua atenção para que você consiga ter um equilíbrio de tal forma que você consiga trazer tudo para o caminho do bem. Desenvolva a sua força em todas as áreas. Aquilo que você se sente fraco, busque o conselho. Nós falamos no versículo 6, ali em cima, o segundo versículo na tela. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Nós falamos desse versículo. A vida é uma guerra, você precisa desenvolver a sua força. O quinto recorte fala: ajude quem precisa. Versículo 11 e 12. 11. Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. 12. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Nós estamos aqui em maio de 2024, numa época em que um estado do Brasil está mergulhado em água. Estão precisando de água, de alimento, de cobertores. Está havendo uma grande solidariedade de todas as pessoas em enviar água, cobertor e roupas que estão sendo levadas para aquele estado. Esse versículo nos fala sobre isso. Quando você sabe que alguém está morrendo, quando você sabe que alguém está com fome, quando você sabe que alguém está passando necessidade, e você pode fazer alguma coisa, você pode libertar aquela pessoa daquela situação de morte, você precisa socorrer, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Se você disser, eu não vi, porque existem aquelas pessoas que fazem como se as pessoas não existissem, como se elas não estivessem sofrendo, e elas dizem, é que eu não sabia. O versículo 12 está dizendo, por acaso, aquele que dá vida para você, você está vivendo, você tem fôlego de vida, porque é Deus que dá o ar, que nós respiramos. É Deus que fez amanhecer o dia. É Deus que faz o sol se pôr e colocar uma nova noite, para que exista o repouso. É Deus que sabe do que eu falo, do que eu penso, dos meus passos. Ele não sabe que eu estava do lado daquele que precisava e que eu não fiz porque eu não quis fazer? O texto está dizendo que Deus sabe aquilo que nós fazemos e existe uma retribuição quando nós deixamos de atender o próximo. Porque o segundo mandamento é: ama o teu próximo como a você mesmo. Se você estivesse passando frio, passando fome, passando sede, certamente você gostaria que alguém que está ali do seu lado, que pode lhe ajudar, estendesse a mão e lhe ajudasse. Então, da mesma forma como você gostaria que você recebesse essa ajuda, ajude aquele que precisa, porque quando você faz isso, você está mostrando solidariedade, você está mostrando que você respeita o próximo e que você é, um ser humano, que você tem sentimentos, emoções, que você entende o valor.
o seu próprio valor como pessoa. Quando eu respeito o próximo, eu entendo, eu também sou um ser humano. Eu sei o que é passar fome, passar sede e passar o frio. Eu não quero que outra pessoa passe por isso porque eu não gostaria de passar por isso. Eu tenho um compromisso em relação às pessoas também que estão à minha volta. O sexto recorte fala sobre desfrute da vida também. Tem muitas pessoas que só trabalham. Eclesiastes, no capítulo 4, Salomão fala assim, fala sobre um homem que há pessoas que trabalham e não têm esposa, não têm filhos e não têm sequer uma irmã ou um parente. E, no entanto, elas trabalham e nunca perguntam para quem ficará o esforço do meu trabalho. Isso é uma grande tolice, diz Eclesiastes 4. Então, o sexto recorte nos fala que nós precisamos desfrutar da vida também. O versículo 13 fala: coma mel, meu filho, é bom, o favo é doce ao paladar. Então, não fique apenas mergulhado pensando em situações dos problemas que você tem na vida. Separe momentos. Mesmo no meio do turbilhão, diga agora. Seja intencional. O que é ser intencional? Eu sei que eu estou passando por problemas. Eu sei que eu tenho aquela conta para pagar. Mas eu digo, isso, mesmo que eu fique o dia inteiro pensando nisso, se eu ficar só pensando nisso, eu vou ter um infarto, eu vou ter uma complicação da minha saúde, uma úlcera nervosa. Então, eu vou sair e vou dar uma volta. Eu vou respirar o ar puro. Eu vou olhar e prestar atenção no sorriso das outras pessoas para eu lembrar que ainda existe esperança, que ainda existem pessoas que estão sorrindo, ainda existem motivos para se alegrar. Faça uma oração e diga: eu ainda posso pedir o socorro para Deus. Deus ainda pode trazer a esperança na minha vida. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, o mel que eu posso comer é a paz que vem de Deus. O mel fala a respeito de algo que é agradável. Não necessariamente é a comida, o mel, que é doce, mas aquilo que é bom, aquilo que alimenta a alma, aquilo que traz alívio. Coma mel, meu filho. Busque uma descontração. Converse com pessoas que estão bem, que podem te trazer uma palavra. Converse com Deus em oração. Isso é bom. O favo é doce ao paladar. Cuide do seu humor. Sétimo recorte: não procure destruir ninguém. Versículo 15: não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso. 16: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Não procure destruir ninguém. Se você tentar destruir o justo, você até pode conseguir destruí-lo. Mas o versículo 16 traz uma informação. Não adianta. O justo, ele vai se levantar. Quando fala o texto caia 7 vezes, 7 é um número que significa completude. Significa, com certeza, se ele cair, ele vai se levantar. Então é uma perda de tempo você gastar a sua vida buscando derrotar, humilhar, diminuir, destruir o próximo. Ao invés de destruir, gaste o seu tempo construindo a sua casa, construindo a sua família, construindo o seu lar, construindo os seus planos, construindo os seus projetos. Isso vai fazer a sua vida ser muito mais produtiva. Fuja das pessoas que ficam em rodas falando mal a respeito dos outros, falando das realizações dos outros com desdém, carregadas de inveja e carregadas de preguiça. O oitavo recorte: não celebre a queda do próximo. Versículos 17 e 18. Não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. 18. Para que o Senhor não veja isso, e se desagrade e desvie dele a sua ira. Note que esse versículo fala que você não se alegre
quando o seu inimigo cair. O texto nos fala que não devemos desejar o mal do nosso inimigo. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus disse que vocês ouviram, vocês devem amar os seus amigos. Porém, eu vos digo que se vocês amarem os vossos amigos, o que vocês fazem além a mais? Por acaso os ímpios não fazem a mesma coisa? Porém, eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por eles. Então, nós vemos aqui que quando você consegue orar pelo seu inimigo, você chegou num nível em que você não foi afetado por ele. A pessoa fala mal a teu respeito e você fala, deixa ele, é porque ele está numa frequência baixa. Ele ainda não conhece Deus. Ele ainda não chegou diante de Deus. Ele está fazendo mal para mim porque ele ainda não tem a sabedoria de Deus. Então, se o meu inimigo tiver o conhecimento e a sabedoria de Deus, automaticamente ele vai parar de ser meu inimigo. Ele vai parar de querer a minha destruição. Ele vai parar de me invejar, de querer me destruir, porque ele vai entender pela sabedoria que ele precisa construir a vida dele, que ele precisa fazer a parte dele. Então não se alegre quando o seu inimigo estiver tropeçando. Se ele está tropeçando, todos nós pagamos o que fazemos. Se ele está tropeçando, é porque ele está pagando aquilo que ele mereceu receber. Mas não se alegre com isso. Pense assim: que pena que ele tem que sofrer tudo isso para aprender e ser penalizado pelo que ele fez. Porque se ele fosse inteligente e tivesse sabedoria, ele não precisaria passar por isso. E isso também serve como uma lição para nós. Não vamos ser inimigos de ninguém, porque qual a vantagem de sermos inimigos de alguém? Vamos gastar a nossa vida fazendo coisas úteis para nós, construindo uma vida produtiva que honra e glorifica a Deus. O nono recorte fala: não se ajunte aos maus para não cair. Versículo 21 e 22. Tema ao Senhor e ao Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes. Dissidentes são aqueles que criam dissensão, que criam divisão, que criam conflito, que não concordam com nada, que vivem o tempo todo buscando a guerra. Não se associe aos dissidentes. 22. Pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? Lá no Antigo Testamento, nós vemos quando Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, se levantaram contra ele. Deus levantou Moisés para ser o líder que carregaria o povo de Israel do Egito para a terra prometida, que era Canaã. Durante o percurso, Deus falava diretamente com Moisés, entregava as instruções que deveriam ser seguidas pelo povo. Em um certo momento, Miriam, a sua irmã mais velha, e Arão, que também era seu irmão mais velho, se levantaram e disseram: por que Moisés tem que ser o nosso líder? E começaram a se opor a Moisés. Então o Senhor Deus os atacou com uma lepra. A Miriam foi afetada por uma lepra. Então ela pediu perdão ao Senhor. Então veja que ela estava sendo uma dissidente. Deus deu uma ordem. Ele falou: Moisés será o líder. E eles se levantaram contra o Senhor. Então o versículo 21 fala: tema ao Senhor e ao rei. Quando o Senhor Deus definiu que uma coisa deve ser feita de uma forma, faça conforme o Senhor mandou. Quando uma autoridade, um chefe, um patrão, um líder, alguém que está na liderança de algum lugar, não seja a pessoa que vai criar a separação e a divisão, porque você está abrindo o caminho para a sua própria ruína. A pessoa vai tolerar por um tempo, até que ela vai ter a sua paciência afetada e, de repente, ela vai dizer: pode pegar as coisas e ir embora. Você perde o seu trabalho, você vai sair da sua casa. E aplicando esse versículo para o casamento, a sua esposa é a rainha, o seu marido é o rei. Então,
Se você não respeita, não teme o seu rei, a sua rainha na sua casa, vai chegar uma hora, você fica o tempo todo querendo divisão, separação e contenda, vai chegar uma hora que ele ou ela vai dizer: acabou, é hora do divórcio, eu quero a separação. Ah, mas foi tão de repente, eu não entendi por que, que ela pediu o divórcio assim, foi do nada. Nunca foi do nada. Preste atenção naquilo que você faz. Preste atenção em como você fala com o seu marido, com a sua esposa. Preste atenção em como você cuida dele, em como você trata ela. O texto da palavra, Paulo e Pedro ensinam nas cartas que escreveram. Honre a sua esposa, honre o seu marido. Os dois precisam honrar um ao outro, para que possa haver a união conjugal. Aqui o versículo fala: tema ao Senhor e ao rei. Mas uma aplicação desse versículo no relacionamento conjugal é essa. Com relação às questões de Deus, tema ao Senhor, respeite o Senhor. Se Deus disse para você não ir por um caminho, não vá. Se Deus usou alguém e disse para você, usando seu pai, a sua mãe, um amigo, um conselheiro, o pastor ou o padre, dizendo que essa pessoa não é a melhor para você se casar, repense. A pessoa está do lado de fora, ela está vendo quais são as características. Quando você está apaixonado, apaixonada por alguém, você perde a capacidade de fazer uma avaliação mais detalhada a respeito da outra pessoa, porque a paixão ela confunde os nossos pensamentos. Então preste atenção quando alguém fala sobre essas coisas para você. Se alguém aponta alguma coisa no seu trabalho, ouça. Pode ser uma crítica por mera crítica, mas pode servir como uma recomendação muito importante para você melhorar o seu passo. Então, tema ao Senhor e ao Rei. Não se associe com os dissidentes porque eles terão uma repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o rei podem causar? Quem pode imaginar o que Deus pode fazer? Veja que a Miriam, ela pegou uma lepra. Deus falou: você vai ficar leprosa, porque você está se insurgindo contra Moisés e eu falei que ele vai ser o líder. Então, o rei, no caso, o empregador, ele pode dizer: pode pegar as suas coisas e ir embora. Pode passar no RH. Acabou para você. O seu sócio, para os que têm o seu negócio, pode dizer: acabou a sociedade. Chega, eu não quero mais o negócio. Ah, mas está dando muito lucro, vamos continuar junto. Não, eu não quero mais. 10º recorte: parcialidade e injustiça não é bom. Versículo 23. Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Versículo 24. Quem disser ao ímpio: você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Versículo 25. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. Veja que os versículos 23, 24 e 25 nos falam que foram sobre a justiça. Nós não podemos ser parciais. Tem muitos pais que querem passar a mão na cabeça dos filhos. Os filhos fazem as coisas erradas e eles passam a mão e dizem: é o meu filho, eu vou defendê-lo. Até que amanhã esse filho é aquele que vai praticar um crime. Nós vemos pais que entregam carros caríssimos para os seus filhos dirigirem e eles dirigem em alta velocidade, matam alguém e depois o papaizinho e a mamãezinha dizem lá: vamos pagar um salário mínimo para essa pessoa. E pronto, é o desvalor do próximo. É dizer assim: era só um trabalhador que estava fazendo Uber, era só uma garotinha que estava andando de bicicleta na rua, que é filha de uma família pobre ali. Pague um salário mínimo durante 20 anos e pronto, está resolvido o problema. Eles não têm nem compaixão. Eles não entendem que eles mataram uma pessoa. Eles não entendem que aquela menina que estava andando de bicicleta tem uma mãe, tem um pai, tem os seus amigos, tem uma história que ela poderia desenvolver e que foi ceifada por um ato irresponsável. E muitos pais dizem: ah, não tem problema. Então,
Quando alguém age com parcialidade, ser parcial é tomar partido, né? Eu fico do lado de alguém, então eu fico do lado de quem faz parte do meu time, mesmo que ele esteja fazendo algo que é errado. Aquele que fala para o ímpio, para aquele que faz a coisa errada, você tá tudo certo, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. As pessoas olham em volta e falam: como é que pode a pessoa justificar aquilo que está errado e não dizer isso aqui está errado? Mas os que condenam o culpado terão vida agradável. Deus está aqui, esse texto está falando. Quando você é justo, quando você condena o que é culpado, você dá honra para quem merece receber a honra, você vai ter uma vida agradável. Por que você vai ter uma vida agradável e você vai receber grandes bênçãos? Por quê? Porque quando você condena o culpado está na sua volta fazendo coisas erradas, você corrige ele, você fala, não vai ser meu amigo. Aquele que condena o culpado, ele não anda junto com as pessoas que fazem as coisas erradas. Ele vai dizer, essas pessoas têm que ficar longe de mim. E aquele que dá honra para o justo, ele vai procurar se aproximar de quem é justo, de quem faz as coisas certas. Como consequência, como consequência, a pessoa ela vai conseguir, como consequência, ter boas amizades e ter uma vida agradável, porque ela vai estar com pessoas que fazem a coisa certa. 11º recorte fala sobre sinceridade. A resposta sincera é como beijo nos lábios. Então, o beijo nos lábios é algo agradável para aqueles que estão casados, é um momento de intimidade, um momento de desfrute, um momento de intimidade do casal. Então, a resposta sincera é algo agradável. É bom que você seja sincero. É bom que você seja verdadeiro. Muitas vezes você vai pensar, mas se eu for sincero, tenho medo de machucar a pessoa. Mas a sua sinceridade pode salvar a pessoa de um caminho errado, do que você bater nas costas e dizer, continue fazendo o que você está fazendo. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm medo de desagradar. E os pais muitas vezes têm medo de desagradar os filhos e de dizer que eles estão indo no caminho errado. Mas é necessário fazer esse confronto. Existe uma diferença entre afronta e confronto. Afronta, você fala para diminuir o próximo, para ridicularizar, para xingar. Mas o confronto é quando você fala, você não, que você aponta o erro e você com a finalidade de que a pessoa cresça, com a finalidade de que a pessoa encontre o caminho, encontre uma forma de falar com a pessoa. Talvez você não saiba como falar com a pessoa, então busque conselhos. Pense que essa situação que você está enfrentando na sua casa com um filho seu é uma guerra, em que você precisa encontrar a sabedoria para poder saber como enfrentar essa guerra. Então busque conselheiros, como nós vimos no versículo 6, que toda guerra com orientação é vencida e que aquele que tem muitos conselheiros consegue ter a vitória. Procure formas, converse com pessoas que talvez já passaram por essa situação, como que eles resolveram isso, mas passe para o confronto. Se você ficar em silêncio, ou se você quiser afagar, passar o afago, dizer que está tudo bem, você não vai ajudar o seu familiar, o seu parente, a pessoa que anda com você. Seja transparente, seja sincero, procure o bem das pessoas à sua volta. 12º recorte é planejamento e família. Versículo 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois, constitua a família. Então, o versículo 27 fala sobre a importância de você ter um planejamento, de você buscar se desenvolver, se aperfeiçoar, ter habilidades, ter o seu negócio, a sua profissão,
um lugar em que você realmente esteja estabelecido, em que você tenha firmeza, segurança a respeito da sua vida econômica e financeira, para que você possa oferecer uma vida adequada para a sua família. Ele fala: deixe pronta a sua lavoura. Fala sobre se preparar, se qualificar. Se você precisa fazer um curso profissionalizante, se você precisa cursar uma faculdade, talvez você não tenha condições de cursar uma faculdade agora, mas então procure um ofício uma habilidade que você possa fazer. Busque um treinamento, aprender sobre mecânica, aprender sobre conserto de computadores, aprender sobre, de repente, preparação de refeições. Comece como ajudante, de repente procurando aprender a cortar grama. Se você não tem nenhum recurso, procure alguém que possa lhe auxiliar em alguma coisa que você possa se firmar para que você consiga ter uma receita financeira para que você comece a crescer. Estude, comece a ler livros, a buscar conhecimento, principalmente na língua portuguesa. Porque comunicação, a capacidade de você ler bem, a capacidade de você entender o que você lê, é algo muito importante, porque vai abrir um caminho em que você, por conta própria, vai poder estudar coisas que são da medicina, da matemática, do direito, da política. Quando você tem uma boa capacidade de entender o texto, você consegue aprender muitas coisas que vão te dar facilidade na vida. Procure isso. E quando você tem uma boa comunicação, você consegue expor as suas ideias melhor no seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Uma boa comunicação faz com que um filho escape de uma situação do mal. Tem muitas vezes, quantas vezes nós tivemos um problema com nossos pais, com os nossos filhos, porque nós falamos uma palavra inadequada? Foi problema de comunicação. Se você se comunica bem, você consegue saber como falar. Ali no versículo, no 11º recorte, voltando para o 11º recorte da sinceridade, a resposta sincera é como um beijo nos lábios. Se você tem uma boa comunicação, você sabe como falar e ser sincero. Como falar de tal forma que você não magoe a pessoa. Por isso, comunicação, invista nisso. Procure vídeos que ensinem sobre isso. Como falar melhor, como escrever melhor, como entender melhor, como comunicar uma ideia, como falar a respeito de algo que é desagradável, mas que eu preciso falar. 13º recorte, sobre a boca mentirosa. 28. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Você testemunha contra o próximo, as pessoas descobrem que você mentiu contra o próximo, as pessoas passam a ver você como uma pessoa que é ruim, que não é merecedora de confiança. Você vai destruir a sua reputação. E ter uma boa reputação é importante para que você tenha bons amigos. Ter uma boa reputação é importante para que você seja bem lembrado, para que você tenha boas oportunidades. Então, não testemunhe contra o seu próximo e não use os seus lábios para enganar a ninguém. Vão saber que você é enganador e trapaceiro. Vão falar a teu respeito dessa forma. E você vai destruir a sua imagem e vai dar um tiro no seu próprio pé. 14º recorte fala sobre a vingança. Versículo 29. Não diga farei com ele o que fez comigo. Ele pagará pelo que fez. Né? Aí depois, o 15º recorte fala sobre a preguiça. Nós temos os versículos 30 a 34. Esse é o último recorte. Está escrito assim: passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. 31. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. 32. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. 33. Vou dormir um pouco
é o que você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Versículo 34. Mas a pobreza lhe virá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. E aqui, nessa cor aqui destacada, em dourado, eu coloquei 5 pontos com base em outros versículos de Provérbios que falam sobre a preguiça. O primeiro ponto, o Provérbios capítulo 6, do versículo 6 até o 11, e o Provérbios capítulo 24, que é esse capítulo, que é esse texto que nós acabamos de ler, o versículo 30 até o versículo 34, nos falam a respeito da pobreza que vem como assaltante. Em Provérbios, no capítulo 6, no versículo 6, nós vemos Salomão dizendo: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e ser sábio. Vê que ela não tem chefe, mas ela trabalha no verão, ajunta no verão e tem sossego durante o inverno. Aí o versículo 8 e 9 falam ali que um pouco para dormir, um pouco para cruzar os braços, um pouco para cochilar, e assim a pobreza lhe virá como um assaltante. E nós lemos esse texto de Provérbios 24 que repete exatamente a mesma ideia nos versículos 33 e 34, mas traz uma ideia nova nos versículos 30, 31 e 30 e 30 e 31, e que é a de uma história de que ele estava passando no terreno do preguiçoso, e o terreno estava cheio de ervas daninhas, porque a pessoa não estava trabalhando naquele terreno e o muro estava em ruínas, estava destruído. Assim é o preguiçoso. Ele não faz o que precisa ser feito, ele adormece e ele acaba passando dificuldades. Depois, o segundo ponto, nós temos uma relação entre displicência e diligência. O preguiçoso, ele não quer fazer as coisas, e aquele que é trabalhador, ele está sempre fazendo, produzindo, fazendo algo novo. Nós temos aqui alguns textos que falam sobre essa relação entre displicência e diligência. Provérbios capítulo 10, versículo 4 e versículo 5 falam que aquele que é displicente no seu trabalho empobrece, mas o diligente enriquece. O capítulo 14, versículo 4 fala assim: havendo boi no estábulo, existe grande colheita, né? Quando não havendo boi no estábulo, o celeiro fica limpo, mas não há colheita. Então, o preguiçoso, ele prefere não ter bois para ele não ter o trabalho de ter que limpar o estábulo e ficar na miséria. Enquanto que o diligente, ele vai ter os bois, vai ter o trabalho de limpar o estábulo, mas ele vai valorizar a produtividade que os bois oferecem. O capítulo 15, no versículo 19, fala que no caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho dos diligentes é como uma terra aplanada. Uma terra aplanada, ou seja, uma terra lisa, bem asfaltada. Capítulo 19, versículo 24, fala que o preguiçoso esconde a mão no seio e não põe no prato. Então ele é displicente, ele não quer se dar ao trabalho de fazer o que precisa ser feito. E o capítulo 20, versículo 4, fala que o preguiçoso, ele não semeia na época certa, pelo que, na época da colheita, não terá nada para colher. E o capítulo 23, no versículo 21, fala que aqueles que comem muito e aqueles que bebem demais, eles vivem sonolentos. Então, aqueles que ficam só preocupados com festas, eles não querem realizar o trabalho necessário para conquistar a sua vida. Esses versículos nos falam sobre o segundo ponto, que é a diferença entre o preguiçoso e o trabalhador, a displicência e a diligência. O ponto número 3, nós temos aqui as questões do preguiçoso desejar, cobiçar, querer e não alcançar. Provérbios capítulo 13, versículo 4 fala que o preguiçoso deseja e nada alcança. O capítulo 21, nos versículos 25 e 26, fala que o preguiçoso, ele sente muitas vontades, mas ele não alcança nada. O capítulo 19, versículos 15 e 16, fala que o preguiçoso, ele cai no sono profundo. Então,
Nós estamos falando aqui esse conjunto de versículos fala a respeito daquele que não quer fazer, mas ele deseja. O capítulo 19, 15 e 16 fala que o preguiçoso deseja muitas coisas, mas ele cai em sono profundo. Aí o ponto 4, Provérbios 22, 13. O ponto 4 nos fala do que o preguiçoso ele sempre encontra desculpas. O 22, 13 fala assim: um leão está lá fora, eu serei morto. E o versículo 26, o capítulo 26, dos versículos 13 ao 16, ele fala a mesma coisa no versículo 13. Um leão está lá fora, eu serei morto. Depois, os versículos 14, 15 e 16 nos falam que o preguiçoso ele dorme. E o último versículo, que é o 16, fala que o preguiçoso ele se julga mais sábio do que 7 homens que sabem responder bem. Veja que absurdo. O preguiçoso ele acha, eu sei tudo. Eu não preciso fazer tudo isso que eles fazem. Ele prefere acreditar que ele sabe tudo e que ninguém tem nada para ensiná-lo. E o quinto ponto sobre a preguiça, nós encontramos em Provérbios, no capítulo 31, no versículo 27, que a mulher virtuosa, ela se afasta da preguiça. A preguiça não está na sua entre aquilo que ela faz. Então, o versículo do dia, nós estamos aqui escolhendo cada meditação um versículo do dia. O versículo do dia, aqui do capítulo 24, que eu escolhi, o versículo 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Então é você que desenvolve a sua força. Qual é o versículo do dia para você? Desses versículos que nós meditamos. Deixa nos comentários qual o versículo que falou com você. Quando você deixa no comentário, as outras pessoas que vão ver o vídeo, elas vão ler o comentário e vão ver ali, tal pessoa que assistiu esse vídeo também entendeu que esse versículo é um bom versículo. E isso pode ajudar as outras pessoas a meditarem mais e aprofundarem mais o conhecimento de provérbios e encontrar soluções, né? Ter a sua atenção despertada para algum ponto que talvez ela não tenha despertado. Cada vez que nós lemos provérbios, nós vamos aumentando a nossa atenção e aprendendo coisas para as quais nós não havíamos atentado antes, não tínhamos pensado anteriormente. É por isso que é bom sempre meditar e refletir na palavra de Deus, porque você vai crescendo no conhecimento e aprendendo coisas que você não atentou. Muitas vezes alguém fala, você já leu aquele versículo? E apresenta o ponto de vista dela daquele versículo. E você não tinha pensado naquele versículo daquela forma. Por isso, deixa o seu comentário, qual versículo falou com você. Curta esse vídeo, comente, né, como eu pedi ali, né, esse comentário é importante para ajudar o crescimento e o debate, a reflexão a respeito da palavra de Deus, e compartilhe. Quando você compartilha aquilo que você recebeu e que trouxe mais conhecimento, sabedoria, revelação, iluminação, insight, informação para você, você está transbordando. Você está recebendo, transbordando, e quando você transborda, você está sendo generoso, compartilhando com outras pessoas, e isso volta para você. Você vai receber transbordo de outras pessoas em outras áreas que você precisa também. Porque aquele que faz o bem também recebe o bem. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.